Vamos iniciar no livro do profeta Daniel. Vamos ler 1, 2 e 3 de Daniel. Então vamos. Daniel na Babilônia. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e, depois disso, passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel, ele deu o nome de Beltesazar. A Ananias, Sadraque. A Misael, Mesaque. E a Azarias, Abdenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se eles os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis, mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir ao rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor. No 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos.
Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse: Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: Conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas, e nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia, e assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: Por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Daniel interpreta o sonho. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: Não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse: Encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: Nenhum sábio encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei
o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenho mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados, viraram pó, como pó da debulha do trigo da eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-lhe domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos, ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida, surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro e a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar
esse mistério. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, o pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abdinego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Terceiro, a imagem de ouro de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois, convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeito, governadores, conselheiros tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada. Ó homem de todas as nações, povos e língua, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, de saltério, de flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, que é Sadraque, Mesaque, Abdinego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem, será melhor para vocês. Mas, se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, nós não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abdinego, que o seu semblante mudou.
deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdinego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdinego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos ao fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abdinego, servos do Deus Altíssimo, venham, saiam aqui. E Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, conselheiros do rei, se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Agora nós vamos ler o Salmo 143. Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade, por tua justiça, mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O inimigo persegue-me, esmaga-me ao chão, ele me faz morar nas trevas, como os que há muito morreram. O meu espírito desanima, o meu coração está em pânico. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as suas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti como a terra árida. Eu tenho sede de ti. Apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Faze-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti eleva a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Preserva a minha vida, Senhor, por causa do teu nome. Por tua justiça, tira-me desta angústia. E no teu amor leal, aniquila os meus inimigos, destrói todos os meus adversários, pois sou seu servo. Amém. Assim está feita a leitura. Amém, Dona Marina, muito obrigada. Queridos, como que o livro de Daniel é poderoso, é tremendo, cheio de chaves para nós, né? E eu vou destacar algumas coisas aqui que eu achei muito válido, muitas chaves poderosas, e eu quero começar por Daniel 1:8, que fala: Daniel, contudo, decidiu
não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Né, nós sabemos que Daniel foi levado cativo para a Babilônia, né, durante o reinado de Nabucodonosor, e o propósito, né, de Nabucodonosor, do reino dele, era converter os jovens israelitas à cultura babilônica, né, apagando principalmente a identidade espiritual, a língua, os costumes, a fé. Isso era uma estratégia, né, e ainda é uma estratégia para substituir a mentalidade do reino de Deus pelo império humano. E a Babilônia hoje representa para nós um sistema do mundo que busca o quê? Corromper, desfigurar, é a mesma coisa ainda, querido, desfigurar a identidade espiritual dos filhos de Deus. Daniel, ele estava cercado por um sistema, né, que buscava moldar sua identidade, reprogramar a sua mente e, principalmente, contaminar a sua fé. Daniel, Ananias, Misael, Azarias, eles foram escolhidos para comer do banquete do rei. E isso é um símbolo de comunhão, de aliança com o sistema babilônico. Mas o texto diz, e é aqui que eu chamo a atenção de vocês para essa chave poderosa e preciosa que nos acompanha até o dia de hoje. O texto diz que Daniel decidiu no seu coração. Todos os dias, queridos, nós acordamos, ao nos levantar, nós temos que tomar uma decisão. A quem nós vamos servir? E isso é todos os dias. E essa expressão, ela revela algo muito poderoso. Antes de qualquer ação, houve uma decisão interior de Daniel. Daniel, ele não esperou a tentação chegar para ele reagir, ele simplesmente se posicionou antes de qualquer coisa. E é isso que a gente precisa fazer todas as manhãs, se posicionar em Cristo. Hoje eu escolho te servir muito mais do que ontem. Essa é a decisão, porque a gente não sabe o que vai vir durante o decorrer do nosso dia. Então, essa decisão tem que acordar conosco, tem que ser a nossa primeira fala. Porque isso fala de um tempo também que o Espírito do Senhor está nos levantando como pessoas firmes nas nossas decisões, né? Porque pressões virão para nós também. Banquetes também são nos oferecidos, bandeja a todo momento são oferecidas a todos nós. E toda decisão depende de nós, do que você está trazendo já no seu interior. Então, se manter separado não é uma resposta à tentação, é uma escolha que a gente faz antes de acontecer qualquer tentação. Então, a comida e o vinho do rei simbolizam tudo que o sistema do mundo oferece para adormecer o discernimento espiritual, né? Hoje a gente vê os prazeres, né, ideologias, status, conforto, reconhecimento, tudo isso é oferecido. Para quê? Para adormecer o nosso discernimento. E não se tornar impuro, né, fala de quê? De preservar o nosso propósito original, não permitindo que a mistura espiritual corrompa aquilo que é santo, aquilo que é separado, aquilo que Deus traz para nós todos os dias. A Babilônia, queridos, continua oferecendo sua mesa hoje. Convites, né, para comprometer valores, narrativas que relativizam o pecado, né, sistemas que tentam redefinir a nossa identidade, a nossa fé. E quem come do banquete do rei desse mundo, ele vai perdendo o apetite pelas coisas do reino. Ele já não vai vendo tanta diferença. E a Babilônia, a gente vê que ela tentou mudar até o nome deles, né? Daniel significa Deus é meu juiz. E Beltesazar, Bel protege a vida do rei, que era um deus deles lá, ou Bel protege a sua vida. Né? Assim como Ananias, que significa o Senhor é gracioso, foi mudado para Sadraque, inspirado por Arcu, um deus da lua. A gente vai vendo que a estratégia do inimigo sempre foi mudar a identidade, a nossa identidade. E os nomes, antigamente, eles eram escolhidos com propósito. Misael, quem é como Deus, foi trocado para Mesaque, que é quem é como Arcu, que é esse Deus deles lá. Azarias, que significa o Senhor ajuda, foi trocado para Abidnego, servo de Nego. Então, olha como que o inimigo ele vai
tirando a identidade, tentando tirar o nome profético, ele tirou ali, né, trocou o nome deles. Mas cada nome que ele tentava anular, né, tentava anular o que? O propósito, o caráter de Deus, o que aquele nome significava e carregava, né? O nome hebraico sempre carrega algo muito poderoso, mas é o mesmo nome sendo trocado, eles não perderam a essência, eles não perderam a fé, eles decidiram se manter firmes. E isso aponta também, queridos, para um tempo em que o inimigo ele tenta reconfigurar a nossa identidade, a identidade daqueles que são separados do Senhor, que somos nós, substituindo muitas vezes o que Deus já disse sobre você, a sua identidade, seu propósito original, por rótulos, por coisas que não fazem parte do reino de Deus. Daniel não sabia qual seria o resultado da escolha dele. Ele apenas decidiu permanecer puro. E essa decisão ativou o quê? Ativou o favor de Deus. Daniel 1,9 vai dizer, Deus fez que Daniel ganhasse simpatia e admiração do chefe dos oficiais. O favor de Deus, queridos, ele vem antes da decisão. O favor, ele segue o quê? Ele segue a fidelidade. Deus honra os que decidem permanecer fiéis em meio à pressão. E isso revela, nesse tempo também, que está sendo liberado para nós favores estratégicos sobre nós que decidimos nos santificar nos ambientes hostis, porque nós também somos levados à Babilônia muitas vezes nos nossos empregos, aonde a gente vai, mas a fidelidade, queridos, ela abre porta para que o compromisso com o sistema, abre portas que o compromisso com o sistema jamais vai conseguir abrir. Então, continue fiel ao Senhor, fiel. Enquanto o rei oferecia vinho e manjares, Daniel, ele escolheu o quê? Legumes e água, né? Que representa aqui uma dependência aqui e simplicidade espiritual. Ele preferiu alimentos para preservar a vida do espírito do que alimentar apenas o corpo, do que sentar numa mesa que não é de Deus. E Deus honrou essa decisão dele. Em Daniel 1, 15, 17, vai dizer que após 10 dias, eles estavam mais saudáveis e sábios do que todos os demais. Né? E isso vai nos ensinar o quê, queridos? Que quando nós rejeitamos o banquete do mundo e nos alimentamos daquilo que vem de Deus, sempre vamos nos tornar mais fortes, mais lúcidos e mais cheios do Espírito. E essa expressão aqui, 10 vezes melhor, fala de plenitude, fala da perfeição, fala de uma excelência espiritual, fala da mão de Deus sobre ele. Né? Então, Deus honra os que o honram. E o que começou com uma decisão de não se contaminar, se transformou em uma elevação de autoridade, de influência dentro da Babilônia. Então, quando você permanece fiel em meio à pressão, em meio ao sistema, Deus te levanta para influenciar o próprio sistema, sem se corromper com ele. É isso que nós somos chamados. Você não é chamado para ficar escondido, no esconderijo. Daniel estava na Babilônia, e nós somos chamados para entrar nesses lugares, e não nos corromper, mas sim levantar o reino do Senhor naquele lugar. Então, queridos, que o espírito de santidade venha despertar em nossos corações essa mesma decisão de Daniel, uma decisão firme, inegociável, querido, inegociável, né, que por causa da fidelidade dele, Deus liberou favor, autoridade, sabedoria profética, e o mesmo Deus está liberando para nós, né, que assim como Daniel, nós sejamos posicionados em lugares estratégicos, não para que a gente venha se adaptar com a Babilônia, mas para que a gente venha manifestar o reino dentro dela. Em Daniel 2, eu quero destacar Daniel 2, 20 e 21, que vai falar, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele muda os tempos e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. O rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador que nenhum dos sábios, magos ou astrólogos da Babilônia podia interpretar. E diante, queridos, dessa ameaça de morte, todos os sábios, né,
estavam correndo risco, né? Então, Daniel busca em quem? Ele busca no Senhor, em oração. E Deus, ele vai revelar o sonho, a interpretação. E esse episódio não é apenas uma história de livramento, mas é um ato profético também, mostrando que em tempos de crise e de confusão, Deus, ele confia os seus segredos aos que temem. E isso é para nós, queridos. Salmos 25:14 vai dizer que o Senhor confia os seus segredos aos que temem e os que levam a conhecer a sua aliança. O que estava oculto aos poderosos da Babilônia foi revelado a Daniel, um homem fiel e temente a Deus. O mesmo é revelado para nós, aqueles que buscam, aqueles que são tementes ao Senhor. Daniel reconhece que a sabedoria não vem da carne, nem do intelecto humano, mas do Deus que habita na eternidade. O que Daniel recebeu não foi apenas uma interpretação, mas uma revelação espiritual do tempo e das eras. Daniel 2:21 vai dizer que ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Essa, sem dúvida, é uma das declarações mais poderosas aqui desse versículo. Em poucas palavras, Daniel lhe revela a sabedoria absoluta de Deus sobre a história, sobre os reinos, sobre os tempos, né? Enquanto Nabucodonosor viu o poder dos impérios como algo humano e conquistável, Daniel afirma que tudo estava nas mãos do Altíssimo. Daniel lhe reconhece que nada acontece fora do governo divino. Ele é o Senhor do tempo, das transições, das estações e de tudo que há na terra. Então, quando Deus, ele deseja iniciar uma nova fase em nossa vida, ele mesmo muda a estação espiritual, seja sobre uma nação, seja sobre uma geração, seja sobre a nossa vida. Ele muda as épocas e estações. E isso significa que ele define, queridos, o começo e o fim dos ciclos. Ele encerra capítulos que o homem tenta prolongar, né? Ele abre portas que ninguém pode fechar. Ele é o dono do tempo. Deus não é apenas o criador do tempo, ele é o dono do tempo. E por isso, queridos, que andar com Deus e aprender, reconhecer suas estações e seu tempo, é se mover conforme o ritmo dele, é estar antenado e posicionado com o que ele vai falar, com o que ele vai nos dizer, com o que ele vai nos mostrar. É muito importante a gente aprender a discernir os tempos e andar no tempo de Deus. Porque o versículo aqui vai continuar falando que dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Somos nós que queremos buscar o conhecimento e buscar saber discernir, e ele nos dá. Há uma sabedoria que não vem, queridos, de livros, nem de experiência humana, mas do espírito de poder, que é o Espírito de Deus. E a sabedoria que permite discernir o tempo presente, o tempo futuro, perceber o que o céu está fazendo agora, a engrenagem do Senhor. Isso é andar no tempo de Deus, né? E nós temos essa responsabilidade espiritual de compreender a estação que estamos, de compreender os planos de Deus e não resistir a esse tempo. Nenhum governo, nenhum sistema ou império permanece além do tempo permitido de Deus. Da Babilônia a Roma, de impérios antigos, a estruturas modernas, queridos, Deus continua no controle do trono da terra. Ele é que levanta reis para cumprir propósito, ele que remove um tempo quando se encerra. E esse princípio, trazendo para o pessoal, né, podemos trazer também para a nossa vida pessoal, há reis, entre aspas, que Deus precisa destronar dentro de mim, dentro de você. Vontades, estruturas, dominações interiores. Para quê? Para que Cristo seja entronizado como Rei absoluto em cada área da nossa vida. E o texto nos convida a algo maior ainda. Não apenas compreender, mas viver alinhado aos tempos de Deus. Assim como as estações naturais marcam mudanças visíveis, as estações espirituais também marcam moveres e ciclos celestiais visíveis aqui na Terra. Andar fora do tempo de Deus, queridos, gera muito desgaste, muita confusão, frustração. Por quê? Porque a gente anda em ciclos de repetição. Mas quando você entra nessa engrenagem, você entra na graça, você entra na direção, no fruto abundante,
Porque andar no tempo de Deus é você ter frutos abundantes. O segredo de Daniel era que ele conhecia, ele discernia o tempo que ele vivia, ele não se conformava com a Babilônia, mas ele orava segundo o relógio de Deus. Ele sabia o momento de interceder, o momento de jejuar, o momento de esperar, o momento de se posicionar, e Deus, ele estava conectado totalmente com o Senhor. O tempo de Deus, queridos, ele não se move por acaso. Cada estação, cada mudança, cada transição, tudo faz parte desse relógio celestial que ele tem que estar perfeitamente sincronizado com os filhos de Deus. E o inimigo, ele sempre tentou nos desconectar do relógio de Deus, sempre. Então, quando somos desconectados desse relógio, nós passamos a viver o quê? Cansados, ansiosos, andando em ciclo de repetição, tentando fazer florescer aquilo fora do tempo, ou segurando aquilo que Deus já mandou você soltar. Então, queridos, quando nós voltamos a nos alinhar, os nossos passos com o relógio do céu, o peso do atraso, da ansiedade cai, porque você está alinhado. Você não precisa forçar portas. Você não precisa temer os períodos de silêncios de Deus, porque você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. O tempo de Deus, ele é perfeito, e quando nós estamos sincronizados com ele, até as esperas produzem propósito. O que parece atraso, quando você está no tempo certo, Deus revela para você que foi um preparo. Aquilo que parecia ter fim, Deus vai te mostrar que é um tempo de transição. Quando você está no tempo de Deus, o que parecia perda, Deus vai te mostrar que é um livramento e um realinhamento. E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho de Daniel 3, versículo 3, 17 e 18, vai falar: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar-nos, e ele nos livrará das mãos, ó rei. Mas se ele nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Queridos, esse episódio é tremendo demais, né? E muito profético também para os nossos dias, pois representa o espírito da Babilônia, um sistema mundial que exige conformidade, que exige adoração ao poder e silêncio diante a verdade de Deus, principalmente as verdades e os princípios do reino de Deus. É isso que a Babilônia quer tirar de mim e de você hoje. A Babilônia não quer apenas a tua obediência, ela quer o teu coração, ela quer a tua adoração, ela quer a tua identidade. E nós vimos 3 jovens hebreus, né? Sadraque, Mesaque e Abednego escolheram permanecer fiéis, mesmo que isso lhe custasse tudo. Eles decidiram que a fidelidade a Deus valia mais do que qualquer aceitação de homens. E a fornalha não era apenas aqui uma punição, era uma provação e uma revelação. No natural, com certeza, um lugar de morte, mas no espiritual, era o lugar onde Deus ia manifestar a sua presença incomparável. Né? E muitas vezes, querido, o fogo que o inimigo acende para nos destruir é o lugar onde Deus vai nos usar e vai se revelar para nós. Daniel 3:25 vai dizer: eu, porém, vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, e nada há de ferimento neles, e a aparência do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. O 4º homem, Cristo Jesus, revelando a presença de Deus, né, revelando que a presença de Deus se manifesta com a maior intensidade em meio à fidelidade e em meio ao fogo, querido. Enquanto todos se curvavam, 3 permaneciam em pé. E essa postura profética, ela ecoa até hoje. O reino de Deus, ele é feito de homens e mulheres que não se dobram ao sistema. Há uma geração, somos nós, que estamos sendo forjados no fogo da fidelidade, queridos. Não podemos negociar princípios, né? Nós temos que entender que a nossa obediência vale muito mais do que a reputação. E o verdadeiro avivamento, ele vai começar quando nós permanecermos de pé. Enquanto todos estão se ajoelhando, a cultura dominante, né, aquilo que o mundo põe diante de nós, põe diante dos homens, nós não podemos nos curvar.
né? Daniel 3:27 vai dizer que o fogo não teve poder algum sobre os corpos daqueles homens, nem um fio de cabelo deles que se queimou, nem suas roupas foram chamuscadas, nem um cheiro de fumaça havia neles. Meu Deus, isso é muito tremendo, né? Quando a presença de Deus está conosco, querido, o fogo, ele não vai nos definir, ele vai nos refinar. O fogo não destrói quem anda com o quarto homem, simplesmente ele queima as amarras, ele queima as limitações, ele queima as falsas identidades. O fogo não muda quem Deus é, queridos. O fogo, ele revela quem realmente anda com ele. O fogo que o inimigo tenta usar para nos destruir, Deus está usando para nos purificar, para nos fortalecer e para validar a fidelidade do seu povo. E aqueles que permanecerão firmes verão o inimigo reconhecendo a glória de Deus. Nós vamos ver, querido, se você está passando pelo fogo, entenda que você vai ver o seu inimigo declarando que não há outro Deus que possa te livrar, que possa livrar você do fogo como o seu Deus. O inimigo, ele pode ter aumentado o fogo 7 vezes mais, mas Deus, ele multiplica a sua resistência, ele multiplica a tua revelação. O fogo, ele não vem para consumir aqueles que são de Deus, ele vem para consagrar, ele vem para trazer a glória do Senhor em meio ao fogo. Você não será, queridos, destruídos no fogo. Você sairá dessa estação sem cheiro de fumaça, com autoridade e com evidência da presença de Deus. Então, assim como Nabucodonosor foi obrigado a reconhecer o Deus de Daniel, o mundo também será obrigado. O mundo verá a diferença entre aqueles que apenas falam da fé, mas aqueles que, quando estão no fogo, mostram que estão de mão dada com o quarto homem, que é Cristo Jesus. Então, queridos, hoje nós vemos que tudo começa com uma decisão no coração. Antes de Deus manifestar o poder, ele vai provar nossa fidelidade. Lembre-se que lá, no primeiro capítulo, a gente leu que Daniel decidiu. Essa decisão tem que ser todos os dias. Aí vem a fidelidade. Daniel e seus amigos escolheram não se contaminar com o banquete da Babilônia. E isso marcou o início de um alinhamento espiritual deles com o Senhor. E esse é o tempo em que Deus nos chama à separação, a discernir o que vem dele, o que vem do sistema do mundo. Não se deixe embriagar com banquetes, não deixe seus olhos enxergar que aquilo que está por trás daquele banquete não é do Senhor. Que você tenha discernimento para entender isso. Quem permanece fiel, queridos, nas pequenas decisões, vai se tornar apto a carregar revelações maiores. Quem vence, queridos, o teste da mesa da Babilônia, será confiado com os segredos do trono. Preste atenção nisso. Depois da separação vem o discernimento. Deus revelou a Daniel o mistério do sonho de Nabucodonosor, mostrando que o Senhor é quem governa o tempo e a história. Enquanto o rei estava perturbado pelo futuro, Daniel, ele tinha paz, ele tinha revelação. Por quê? Porque ele andava sincronizado com o relógio de Deus, ele andava no tempo de Deus. A fidelidade de Daniel no capítulo 1 abriu os olhos espirituais para ver o que o céu estava fazendo, lá no capítulo 2. E Deus não só entrega discernimento a quem se posicionou com fidelidade, ele entrega autoridade, ele entrega chaves importantes. Então, queridos, aquele que conhece o tempo de Deus, que aprende que o fogo não é sinal de ausência, mas da presença dele, o mesmo Deus que muda os tempos, o Deus que permanece no meio do fogo, é o mesmo Deus, né, que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Mas a fidelidade, a nossa fidelidade, assim como a fidelidade deles, né, ele vai trazer o quê? A manifestação de Cristo em meio à fornalha. É no meio do fogo que você vai mostrar quem você serve. Lembre-se que as pessoas de fora, eles estão vendo. Quando a gente passa pelo fogo, eles vão ver quem é o nosso Deus. Eles vão ver com quem que você anda. Não é no tempo de bênção, não é no tempo que está tudo bem, é no tempo do fogo que nós somos medidos pelo mundo, pelos céus e pelo inferno também. Então, que os senhores nos ensinem a permanecer firme, mesmo quando o fogo aumentar. Que nós tenhamos também coragem de não nos dobrar, queridos, diante a Babilônia, diante as pressões, diante as mesas
que o inimigo vai te oferecer. Que em meio a esse fogo, a glória do nosso Deus seja revelado, queridos, e que o nosso testemunho, assim como Daniel e seus amigos, faça os reinos da terra, e aonde você estiver, todos reconhecerem que ele é o único e o verdadeiro Salvador. Shalom, shalom, queridos, que possamos manifestar esse reino aonde estivermos, e que a Babilônia se dobre a nós, não nós a Babilônia. Amém, shalom, shalom, até a próxima. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Palavra abençoada, Karine. Amém. Shalom, shalom. Glória a Shalom, Deus. shalom. Bom dia. Verdade, verdade. Palavra boa, Karine.